O táxi parou em frente a uma casa de 2 andares com um gramado verdejante. Olhei para o relógio. Eram quase 3 da tarde. A viagem de Pittsburgh tinha levado mais tempo do que eu esperava. O motorista, um rapaz com um brinco na orelha, descarregou minhas 2 malas na calçada e me desejou um bom dia. Demorei um pouco para tirar a carteira da bolsa. Meus dedos não estavam tão ágeis quanto antes. Obrigada, eu disse, entregando-lhe as notas. Fique com o troco. Quando o táxi partiu, eu estava sozinha em frente à casa do meu filho. A última vez que vi Randall foi há 3 anos, no funeral de Harold. Meu marido morreu de ataque cardíaco aos 78 anos, e meu filho voou por 2 dias, tempo suficiente para a cerimônia. Nem ficou para ajudar com a papelada e outras coisas. Tenho um projeto em andamento, mãe. Entendeu? Disse ele então. Ah, entendi a vida toda. Eu entendia quando ele não vinha no Natal por causa do trabalho, quando ele esquecia de desejar feliz aniversário porque estava viajando a trabalho, quando ele não ligava quando soube da minha cirurgia no joelho porque o telefone estava sem sinal. Eu sempre encontrava desculpas para as ações dele. É isso que as mães fazem. A casa parecia mais cara do que eu esperava. Fachada de tijolos, arbustos bem cuidados, garagem para 2 carros. Eu sabia que Randall trabalhava como engenheiro em uma construtora e sua esposa, Heather, como gerente em uma seguradora. Eles não tinham filhos, embora estivessem casados há 12 anos. Respirei fundo e empurrei a mala em direção à casa. Era mais pesada do que eu imaginava. Continha tudo o que restava da minha antiga vida. A casa em Pittsburgh, onde Harold e eu moramos por quase 40 anos, teve que ser vendida. Depois que ele faleceu, eu não conseguia mais sustentá-la com minha modesta pensão de ex-caixa de supermercado. Impostos, contas de serviços públicos, consertos no telhado, tudo se tornou um fardo insuportável. Quando liguei para o Randall e contei sobre a minha situação, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, disse que precisavam conversar com a Heather. 3 dias depois, ele me ligou de volta e disse que eu poderia morar com eles. Temporariamente, mãe, até você encontrar algo adequado, enfatizou. Subi até a varanda e toquei a campainha. Ouvi passos lá dentro, e a porta se abriu. Heather estava parada na soleira, uma mulher esguia, de cabelos loiros curtos e lábios finos, agora esticados num sorriso. Eu só a tinha visto algumas vezes ao longo dos anos, e todas as vezes ela foi impecavelmente educada e completamente fria. Margarete, você finalmente conseguiu, exclamou ela com entusiasmo fingido. Entre. Randall ainda está no trabalho, mas chegará em breve. Entrei pela porta e Heather passou o braço em volta de mim, mal tocando meus ombros. Ela cheirava a perfume caro e algo mais. Talvez impaciência. Deixe-me ajudá-lo com as malas, disse ela, pegando a menor das 2. Vamos ter que deixar a outra aqui até o Randall voltar. O corredor era espaçoso e iluminado. Piso de parquet de carvalho, um espelho esculpido, um console elegante com um vaso de flores frescas. Tudo transmitia riqueza e bom gosto. Eu me sentia deslocada com meu terno velho e meus sapatos grossos. Você tem uma casa adorável, eu disse, tentando puxar assunto. Obrigada, Heather assentiu. Reformamos recentemente. Venha, vou mostrar onde você vai morar. Eu esperava que ela me levasse para o andar de cima, onde provavelmente ficavam os quartos, mas, em vez disso, fomos pela cozinha até a porta dos fundos. Receio que não tenhamos um quarto extra na casa, disse Heather enquanto abria a porta para o quintal. O Randall usa o segundo quarto como escritório, e temos um quarto de hóspedes no terceiro, mas está sendo reformado. Senti algo se apertar dentro de mim, mas não disse nada. Atravessamos o quintal bem cuidado e seguimos em direção a uma pequena estrutura no canto mais distante da propriedade. Era um celeiro antigo pintado da mesma cor da casa. Reformamos tudo no verão passado, explicou Heather enquanto destrancava a porta. Queríamos fazer um estúdio para hóspedes, mas nunca terminamos. O interior do celeiro estava limpo e seco, mas muito apertado. Uma cama de solteiro, uma mesa pequena com cadeira, um armário estreito e um banheiro minúsculo com uma porta frágil. Tem um aquecedor aqui, Heather apontou para um radiador velho encostado na parede. E tem Wi-Fi, embora o sinal seja um pouco fraco às vezes.
Olhei ao redor do cômodo que seria meu novo lar. Depois da casa espaçosa em Pittsburgh, era humilhante. Era como ser colocada num canil para um cachorro velho e indesejado. É temporário, claro, acrescentou Ritter, notando a minha expressão. Até pensarmos em algo melhor. Fique à vontade, que eu vou preparar o jantar. O Randall chega por volta das 6. Ela foi embora, deixando-me sozinho com minha mala e meus pensamentos. Sentei-me na cama. O colchão era duro e rangia. No canto do teto, notei uma teia de aranha. A janela dava para a cerca branca da propriedade vizinha. Senti um nó na garganta, mas contive as lágrimas. Afinal, tenho 75 anos e sou velha demais para chorar. Abri minha mala e comecei a tirar minhas coisas. Não havia muita coisa. A maior parte teve que ser vendida junto com a casa ou doada. Pendurei 2 vestidos e um terno no armário e coloquei a foto do Harold na mesa. Um homem alto, de olhos astutos e um sorriso gentil, olhou para mim da foto. Harold era um bom marido, quieto, confiável, um pouco nerd. Trabalhou como contador a vida toda e chegava em casa pontualmente às 18 horas todas as noites. Nunca fomos ricos, mas sempre vivemos decentemente. Randall era nosso único filho, um filho tardio. Eu tinha quase 40 anos quando ele nasceu. Talvez seja por isso que fui mais dura com ele do que deveria. Com medo de mimá-lo, com medo de não ter tempo para criá-lo direito. Harold costumava dizer que eu era muito dura com o menino. Talvez ele tivesse razão. Lembro-me de gritar com o Randall, de 12 anos, por ter tirado C em matemática. Lembro-me de fazê-lo reescrever a lição de casa 3 vezes até que sua caligrafia ficasse perfeita. Lembro-me de como proibi de ir ao baile de formatura porque ele chegou em casa depois do toque de recolher na semana anterior. Eu só queria que um homem saísse de você, eu disse a ele. Mas talvez eu estivesse apenas sufocando-o com meu cuidado e controle. E aqui está o resultado. Aos 75 anos, estou sentada no celeiro que se tornou meu novo lar. E meu único filho mal se deu ao trabalho de tirar folga do trabalho no dia em que cheguei. 2 horas depois, ouvi uma porta bater no quintal. A figura alta de Randall surgiu pela janela. Ele caminhava em direção ao celeiro em um ritmo tranquilo, com a expressão de um homem cumprindo uma tarefa desagradável. Arrumei meu cabelo às pressas e levantei a blusa. Mãe, disse ele, entrando sem bater. Você conseguiu. Não era uma pergunta, então apenas assenti. Randall parecia cansado. As rugas ao redor dos olhos eram mais profundas do que eu me lembrava, e havia fios grisalhos em seu cabelo escuro. Ele usava um terno, mas a gravata já estava caída para o lado. Como foi a viagem? Ele perguntou, sem fazer nenhuma tentativa de me abraçar. Foi tranquilo, respondi. Um pouco cansativo. Houve uma pausa constrangedora. Olhamos um para o outro como se fôssemos estranhos. Ritter lhe mostrou seu quarto. Ele circulou o celeiro. Sim, obrigada. É muito, aconchegante. Randall franziu a testa como se percebesse a falsidade das minhas palavras. É só temporário, mãe. Até terminarmos os reparos no quarto de hóspedes. Um cano está vazando, e tivemos que trocar o piso e as paredes. Assenti, embora não visse nenhum sinal de reparos enquanto caminhava pela casa. Nenhum material de construção, nenhum cheiro de tinta, nada. Bem, disse Randall, cambaleando de um pé para o outro. O jantar estará pronto em meia hora. Ritter fez lasanha. Parece maravilhoso, eu disse. Te vejo em casa. Ele assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Suspirei. O primeiro encontro tinha sido pior do que eu esperava. Tantos anos se passaram e ainda havia o mesmo muro entre nós. Pensei em quantas vezes, ao longo dos anos, imaginei nosso reencontro. Como ele me abraçaria, diria que sentia minha falta, como nos sentaríamos à noite com uma xícara de chá, recuperando o tempo perdido. Sonhos tolos de uma velha. Coloquei um vestido mais decente e fui em direção à casa. Enquanto caminhava pelo quintal, notei que a grama ali não estava tão aparada quanto a da frente. Havia uma pilha de folhas do ano passado no canto mais distante.
Aparentemente, esta parte da propriedade não era mostrada aos hóspedes. A porta de vidro da cozinha estava entreaberta, e ouvi vozes abafadas. Heather e Randall estavam discutindo sobre alguma coisa. Diminui o passo, prestando atenção. Você poderia pelo menos ter fingido estar feliz em vê-la, disse Randall. Sim, Heather retrucou. Mas não espere que eu pule de alegria. A ideia foi sua. Minha ideia. Foi você quem disse que era uma oportunidade. Quieto, Heather sibilou. Ela pode ouvir. Tossi e empurrei a porta, fingindo ter acabado de entrar. Heather estava parada perto do fogão, mexendo algo em uma panela. Randall estava sentado no balcão com um copo de uísque. Ah, Margarete, Heather sorriu. Chegou bem na hora. O jantar está quase pronto. Posso ajudar com alguma coisa? Ofereci. Não, não. Já estou no controle. Randall, por que você não mostra a casa para sua mãe? Meu filho se levantou com relutância. É, claro. Vamos, mãe. Passamos pela sala de estar, um cômodo amplo com um sofá de couro, uma mesa de centro de vidro e uma TV enorme na parede. Tudo parecia caro e um pouco impessoal, como uma página de um catálogo de móveis. É aqui que costumamos passar as noites, disse Randall. Assistimos a filmes nos fins de semana. Havia revistas chiques e um controle remoto de TV sobre a mesa. Nenhum livro, fotos ou itens pessoais. Muito bonito, eu disse. Em seguida, ficava a sala de jantar, com uma longa mesa de madeira escura e um lustre de cristal. Havia copos e pratos decorativos no aparador. Só comemos aqui em ocasiões especiais, explicou Randall. Geralmente na cozinha. Notei a pintura na parede, uma tela abstrata com pontos brilhantes. Essas coisas sempre me pareceram um desperdício de dinheiro. Foi Heather quem escolheu isso? Perguntei, apontando para a pintura. Sim, ela tem bom gosto, disse Randall, e eu pude ouvir o orgulho em sua voz. Subimos as escadas para o segundo andar. Era o quarto de Randall e Heather, seu banheiro e o que era chamado de escritório em casa. Randall não me deixou dar uma espiada no quarto, mas a porta do escritório estava aberta. Vi uma mesa grande com um computador, estantes e um sofá-cama. O que é isso? Perguntei, apontando para o sofá. Randall hesitou. Às vezes trabalho até tarde e durmo aqui, para não incomodar a Heather. Eu estava prestes a perguntar sobre a reforma do quarto de hóspedes, mas naquele momento Heather nos chamou para jantar. À mesa da cozinha, Heather arrumou a lasanha em pratos e serviu vinho para mim e Randall. Ela escolheu água mineral para si. As reuniões de família, disse ela, erguendo o copo. Brindamos. A lasanha estava deliciosa, mas apimentada demais para mim. Acompanhei com vinho e senti um calor percorrer meu corpo. O que você acha da nossa humilde casa, Margarete? Heather perguntou com um sorriso que era uma espécie de desafio. É lindo, eu disse. Deve ter custado uma fortuna. Trabalhamos duro, disse Randall secamente. Claro, querida, concordei. Vejo que você conquistou muita coisa. A conversa não correu bem. Trocamos chavões sobre o tempo, sobre a minha viagem, sobre o trabalho do Randall. Não falamos do passado, como se tivéssemos um acordo tácito de não tocar em assuntos delicados. Como está indo a venda da casa? Randall perguntou enquanto terminávamos nossa sobremesa, uma torta de maçã comprada na loja. Já o vendi, respondi. Há 2 semanas. Você fez isso? Randall se animou. Conseguiu um bom preço? Vi Heather lançar-lhe um olhar de advertência. Chega, disse eu, evasivamente. Paguei minhas dívidas e ainda tenho um dinheirinho sobrando para viver. Então, você não está com falta de dinheiro? Randall continuou, ignorando o olhar descontente da esposa. Eu não diria isso. Minha pensão é pequena, e o dinheiro da venda da casa é tudo que tenho. Mas, ainda assim, quanto? Insistiu Randall. Só para ter certeza de que você está seguro. Contei a ele o valor, um valor razoável para uma casa modesta em um bairro nada bonito de Pittsburgh. Os olhos de Randall brilharam e Heather assentiu levemente. E onde você guarda esse dinheiro?
Perguntou Randall casualmente. No banco? Parte dele em títulos? Eu respondi, Harold sempre disse que não se pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Seu pai era um homem sábio, disse Heather, virando-se para Randall. A propósito, querida, você lembrou que a prestação do financiamento do carro vence amanhã? O rosto de Randall escureceu. Não, eu não esqueci. Nós vamos dar um jeito. Você está com dificuldades financeiras? Perguntei, lembrando-me da conversa deles na cozinha. Não, de jeito nenhum, disse Randall apressadamente. É só um problema temporário de fluxo de caixa que todos nós temos. Sim, temos, concordei. Harold estava sempre economizando para os dias difíceis. Ele dizia que você deveria ter pelo menos 6 meses de vida. Faz sentido, Heather assentiu. Pena que nem sempre seguimos esse conselho. Depois do jantar, ofereci-me para lavar a louça, mas Heather recusou, dizendo que eles tinham uma máquina de lavar louça. Randall retirou-se para a sala de estar para assistir a algum evento esportivo, e eu, sentindo-me cansado depois de um longo dia, decidi voltar para o celeiro. Boa noite, eu disse, parada na porta da cozinha. Boa noite, Margarete, respondeu Heather sem se virar da pia. O café da manhã é às 8, se você acordar cedo. Saí para o pátio. A noite estava quente, mas eu sentia um frio. Entrando no celeiro, acendi a luz, uma lâmpada fraca sob o teto, e sentei-me na cama. As paredes eram finas e eu ouvia grilos cantando em algum lugar próximo. Despi-me, lavei o rosto na pia minúscula e me deitei na cama. O colchão era duro, o travesseiro muito alto. Pela pequena janela, eu podia ver um céu escuro, sem estrelas. Deitado no escuro, pensei no dia de hoje. No sorriso falso de Heather, na frieza de Randall, no jeito como seus olhos brilhavam quando havia dinheiro envolvido, no celeiro que se tornará meu novo lar. Eu não chorei. Lágrimas que deixei para trás em Pittsburgh quando fechei a porta da minha casa pela última vez. Agora eu só me sentia cansada e estranhamente entorpecida. Eu tinha 75 anos, tinha vendido a casa onde morei a maior parte da minha vida e vim visitar meu filho, na esperança de passar o resto dos meus dias no aconchego da casa da família. Mas acabei em um celeiro com um filho que só estava interessado no meu dinheiro. O que estou fazendo aqui? Pensei, caindo num sono inquieto. Por que vim aqui? A última coisa que ouvi antes de adormecer foi a voz abafada de Randall vinda da janela aberta da casa. Quanto ela disse? 200 mil, isso resolveria todos os nossos problemas, Heather. Cada um deles. A manhã no celeiro estava mais fria do que eu esperava. O sol de maio de Arlington ainda não havia aquecido as paredes finas da minha nova casa. Acordei às 6 horas, um hábito que adquiri ao longo dos anos de acordar cedo para trabalhar, um hábito que nunca abandonei, mesmo aposentado. A luz da manhã entrava pela janelinha e, em algum lugar ao longe, eu ouvia o som de carros passando. Estendi a mão para o criado mudo onde estava o retrato de Harold. Seu olhar calmo parecia perguntar: como está aqui, Margie? Meu marido sempre foi quem me chamou por esse apelido. Para ser sincero, não é muito confortável, sussurrei, respondendo à pergunta muda. Levantei-me lentamente, sentindo as articulações doerem depois de uma noite no colchão duro. Mal havia espaço para me virar no banheiro minúsculo. Lavei o rosto com água gelada. A água quente parecia um luxo ali, e comecei a me vestir. Escolhi um vestido e um cardigan cinza, penteei meus cabelos grisalhos e os prendi em um coque impecável. Sem maquiagem na minha idade. Só realçava as rugas. Às 8h45, saí do celeiro e fui para casa. A manhã estava fresca, mas prometia um dia quente. O orvalho brilhava no gramado da frente e os pássaros cantavam nos arbustos de lilazes. Por um momento, senti uma pontada de saudade do meu jardim em Pittsburgh, onde cada planta havia sido plantada por mim. A porta da frente parecia estar trancada. Dei a volta na casa e bati na janela da cozinha. 1 minuto depois, Heather, sonolenta, vestida com um robe de seda, apareceu. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa, ao me ver, mas então abriu a porta. Margarete, você chegou tão cedo, disse ela com um toque de irritação na voz. Nos fins de semana, geralmente tomamos café da manhã por volta das 9 horas. Ah, me desculpe.
Estou acostumado a acordar cedo, eu disse, me sentindo constrangido. Posso voltar mais tarde. Não, não, já que você está aqui, ela acenou em direção à cozinha. Café? Eu adoraria um pouco. Heather ligou a máquina de café, um aparelho complexo com muitos botões e luzes piscantes. Sentei-me no balcão, observando seus movimentos parcimoniosos e frugais. Nenhum gesto desnecessário. O Randall ainda está dormindo? Perguntei, tentando puxar assunto. Sim, é o dia de folga dele. Ele geralmente só acorda às 10 horas no sábado. A máquina pitou e, um minuto depois, Heather colocou uma xícara de expresso na minha frente. Ela tirou um iogurte e uma fruta da geladeira. Quer uma torrada? Perguntou, pegando o pão. Sim, obrigado. Tomamos café da manhã em um silêncio constrangedor. Tentei pensar em um assunto para conversar, mas tudo que me veio à mente parecia inapropriado ou pessoal demais. Por fim, Heather falou primeiro. Como você dormiu na casa de hóspedes? A casa de hóspedes era como ela chamava o celeiro. Uma formulação interessante. Estava tudo bem, obrigada, menti. Só está um pouco frio de manhã. Ah, sim. O aquecedor não é muito eficiente. Randall ia trocá-lo, mas não conseguiu, disse ela, como se fosse um detalhe insignificante, não o conforto de uma pessoa idosa. Está tudo bem. Estou acostumado com o clima mais frio, eu disse, sem querer parecer ingrato. Heather assentiu, claramente perdendo o interesse na conversa. Pegou o celular e começou a olhar para alguma coisa, franzindo a testa de vez em quando. A certa altura, ela praguejou baixinho para si mesma. Há algo errado? Perguntei. Não, só, ela gaguejou. Houve um problema com o pagamento do empréstimo. O banco enviou um aviso. Ela disse isso casualmente, mas havia um olhar calculista no olhar que me lançou. Um empréstimo imobiliário? Perguntei. Não, no carro do Randall. Ele comprou uma BMW nova ano passado, ela suspirou. Talvez não tenha sido a decisão mais inteligente considerando nossa situação financeira. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Na minha opinião, se você não pode comprar um carro, não compre um. Foi assim que nos ensinaram. Você tem dificuldades financeiras? Perguntei diretamente. Heather hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ser franca. Para ser sincera, sim, disse ela finalmente. Randall tinha investido no projeto de um amigo, uma espécie de startup de tecnologia. Prometiam que seria uma mina de ouro, mas no fim faliu. Perdemos quase $100.000. Quase engasguei com o café. $100.000. Harold e eu nunca tínhamos economizado tanto em toda a nossa vida. E depois vieram as contas médicas, continuou Heather. O Randall fez uma cirurgia nas costas ano passado. O plano de saúde cobriu parte, mas ainda tivemos que pagar uma fortuna. Ela me lançou um olhar cheio de significado. Mas vamos superar isso, acrescentou com um sorriso estranho. Sempre superamos. Às 11 horas, Randall desceu, sonolento e com a barba por fazer. Ele ficou surpreso ao me ver na cozinha. Mãe, há quanto tempo você está aqui? Desde as 8, respondeu Heather no meu lugar. Sua mãe acorda cedo. Randall assentiu e foi até a máquina de café. Parecia mais velho do que realmente era, rugas ao redor dos olhos, começando a ficar careca, uma barriguinha acima do cós da calça feita à mão. De repente, pensei que não conhecia aquele homem. Meu filho, meu sangue, e ainda assim um completo estranho. Quais são seus planos para hoje? Ele perguntou, sentando-se à mesa com uma xícara de café. Era Heather que perguntava, mas eu respondi, pensei em dar uma olhada por aí, talvez ir andando até a loja mais próxima. Tem uma loja a 3 quarteirões daqui, disse Randall. Mas está previsto que chova hoje. Por que você não fica em casa? Lar é uma escolha interessante de palavra para um galpão no quintal. Eu não sou açúcar. Não vou derreter, sorri. A vida toda, trabalhei em todos os tipos de clima. Como quiser, Randall deu de ombros. Virou-se para Heather. Você falou com o banco? Sim, ela disse baixinho.
Eles nos deram uma extensão de 2 meses, mas aí ou pagamos ou. Ela o olhou com um olhar significativo. Ela me olhou significativamente, e Randall também. Fingi não notar a troca silenciosa. Vou arrumar as malas para minha caminhada, disse eu, levantando-me da mesa. Mãe, espera, disse Randall de repente. A Heather te contou sobre as nossas dificuldades financeiras? Um pouquinho, respondi cautelosamente. Veja bem, estamos em uma situação difícil agora. Ele olhou para a esposa como se buscasse apoio. Essa startup era para ser muito lucrativa. Meu amigo Gordon é um cara inteligente. Ele teve uma ótima ideia. Quem diria que ia dar certo assim? Às vezes, os investimentos não compensam, eu disse em um tom neutro. Exatamente, Randall se animou. Mas estamos com muita dificuldade agora. O banco está ameaçando tomar o carro de volta se não pagarmos. E ainda tem os cartões de crédito. Basicamente, estamos em um buraco fundo. Ele parou de falar, olhando para mim com expectativa. Percebi aonde ele queria chegar, mas decidi não facilitar ainda mais. É muito desagradável, eu disse. Espero que você consiga encontrar uma saída. Na verdade, mãe, Randall pigarreou. Eu estava pensando se talvez você pudesse nos ajudar temporariamente, é claro, só para sairmos desse buraco. Nós devolveríamos assim que as coisas melhorassem. Lá estava. Primeira corrida. Eu esperava por isso, mas ainda sentia uma pontada de decepção. De quanto você precisa? Perguntei. 30 mil resolveriam a maioria dos problemas, respondeu Heather rapidamente. Pagaríamos as dívidas mais urgentes. 30 mil, quase um sexto de todo o dinheiro que me restava. Isso é muito dinheiro, eu disse lentamente. Nós sabemos, acrescentou Randall apressadamente. E somos muito gratos por você estar considerando isso. Eu ainda não tinha dito nada sobre a minha decisão, mas ele já estava me agradecendo. É um truque típico de manipulador presumir que concorda. Preciso pensar nisso, eu disse. É tudo que tenho guardado para minha velhice. Claro, mãe, Randall sorriu, tenso. Não há pressão. Só que quanto antes, melhor. O banco não vai esperar para sempre. Assenti e saí da cozinha, sentindo os olhares deles nas minhas costas. De volta ao celeiro, sentei-me na cama e respirei fundo. Então, lá vamos nós. A primeira tentativa de pegar meu dinheiro, e tenho certeza de que não será a última. O dia passou em uma incerteza sombria. Fui ao mercado e comprei algumas coisas para mim. Não queria ser um fardo e comer a comida deles. Quando voltei, Randall estava remexendo na garagem e Heather lia uma revista na varanda dos fundos. Os dois fingiram não me notar. Naquela noite, enquanto eu preparava um jantar modesto no pequeno fogão do galpão, alguém bateu à porta. Era Randall. Oi, mãe. Posso entrar? Assenti, e ele se espremeu no espaço apertado do galpão. Cheirava a cerveja. Escute, sobre a nossa conversa de hoje, começou ele. Eu não queria te pressionar. Entendo, eu disse. É que estamos numa situação muito difícil, e você é a única a quem podemos recorrer. Ele sentou-se na única cadeira, e eu fiquei em pé perto do fogão, mexendo meu mingau de aveia. Vou pensar nisso, Randall, repeti. Obrigado, mãe, ele sorriu. A propósito, como está a situação aqui? Está confortável? Está tudo bem, eu disse, sem querer reclamar. Só faz frio de manhã, e a água mal está morna. Tem um problema com o aquecedor de água. Vou ver o que posso fazer. Ele olhou ao redor. Sabe, administrar este lugar também custa dinheiro. Luz, água, principalmente se você usar o aquecedor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lá estava. A segunda mudança, uma dica de que eu tinha que pagar minhas despesas de subsistência. Posso dividir o custo, eu disse em voz baixa. Quanto você quer de aluguel? Randall pareceu confuso. Obviamente, não esperava uma pergunta tão direta. Não, mãe. Não é isso que eu estou dizendo.
Só estou dizendo que tudo está caro agora. Ele se levantou. Bem, não vou interromper seu jantar. Boa noite. Ele saiu, deixando-me com um resquício de amargura. A tática era clara. Pedir uma grande quantia de dinheiro primeiro e depois pressionar, insinuando que eu era um fardo. Terminei de fazer meu mingau, mas meu apetite havia desaparecido. Na manhã seguinte, decidi não ir tomar café da manhã em casa. Em vez disso, tomei chá com biscoitos que havia comprado na loja e li um livro que trouxera de Pittsburgh. Um volume antigo de Dickens, o autor favorito de Harold. Por volta do meio-dia, Heather espiou o celeiro. Ela estava vestida para sair, um vestido elegante, sapatos de salto, maquiagem impecável. Margarete, Randall e eu vamos a um churrasco na casa de uma amiga. Você se importaria de ficar sozinha até hoje à noite? Claro que não, respondi. Divirta-se. Obrigada. Ela parou na porta. A propósito, o Randall falou com você ontem sobre a nossa situação? Sim, ele fez. E o que você decidiu? Eu podia ouvir a impaciência em sua voz. Ainda estou pensando, Heather. Ela apertou os lábios. Eu entendo, mas, sabe, se minha sogra estivesse em uma situação difícil, eu não hesitaria um minuto. Mais um apelo à minha consciência. Não duvido, Heather, respondi calmamente. Mas 30 mil não é pouca coisa para mim. Claro que sim, ela sorriu, tensa. Só pensei em te lembrar. Voltaremos tarde, então não espere acordado. A casa ficou vazia depois que eles saíram, e aproveitei para dar uma olhada. Fiquei com vergonha de mexer nas coisas deles, mas queria ter uma ideia melhor da situação em que me encontrava. Havia contas não pagas sobre uma mesa na sala de estar, contas de serviços públicos, cartões de crédito, plano de saúde. Os valores eram impressionantes, mas não catastróficos. Em uma gaveta do aparador, encontrei a papelada do carro de Randall, um BMW Série 5 novinho. O preço me fez assobiar. O carro valia metade da minha antiga casa. No escritório de Randall, encontrei extratos bancários jogados descuidadamente sobre a mesa. Uma rápida olhada mostrou que estavam de fato negativos, mas que haviam gasto dinheiro em restaurantes caros, roupas de grife e férias nas Bahamas apenas 3 meses antes. Eu não era especialista em finanças, mas estava claro para mim que os problemas deles não eram tanto os maus investimentos, mas a incapacidade de viver dentro de suas possibilidades. De volta ao celeiro, ponderei por um longo tempo. Devo dar-lhes o dinheiro? Por um lado, é meu filho. Por outro, vi como eles administram suas finanças. 30 mil provavelmente desapareceriam em questão de meses, e eles voltariam para pedir ajuda. À noite, eu já tinha tomado uma decisão. Eu lhes daria 10 mil, o suficiente para demonstrar boa vontade e ajudar com as contas mais urgentes, mas não o suficiente para mantê-los vivendo com luxo. Randall e Heather voltaram depois das 11. Eu podia ouvi-los entrando em casa, rindo, falando alto. Havia outras vozes. Deviam ter trazido convidados. A música e as risadas continuaram até altas horas da noite. Na segunda-feira de manhã, Randall saiu cedo para o trabalho e Heather ficou em casa. Ela trabalhava remotamente 2 dias por semana. Por volta das 10 horas, bati na porta de casa. Heather abriu, segurando uma xícara de café. Parecia cansada da festa da noite anterior. Bom dia, Margarete, disse ela sem muito entusiasmo. Precisa de alguma coisa? Eu queria falar sobre dinheiro, eu disse sem rodeios. Ela se animou imediatamente. Claro. Entre. Sentamos à mesa da cozinha. Heather tentou esconder a impaciência, mas seus olhos atraíam. Tenho pensado no seu pedido, comecei. E pensei que poderia ajudar, não com 30 mil dólares, mas com 10. O rosto de Heather se contorceu levemente em decepção, mas ela rapidamente se recompôs. É muita generosidade sua, Margarete. Somos muito gratos. Posso te dar um cheque agora mesmo, eu disse. Ou posso transferir o dinheiro para sua conta. Um cheque está ótimo, disse ela rapidamente. Eu deposito hoje. Peguei meu talão de cheques e preenchi um cheque de 10 mil dólares.
Ao entregá-lo para Ritter, senti uma pontada de arrependimento. Não pelo dinheiro, mas pelo fato de nosso relacionamento ter chegado a esse ponto. Espero que isso ajude você com seus problemas mais urgentes, eu disse. Com certeza. Ritter dobrou o cheque cuidadosamente e o guardou no bolso. Você não tem ideia do presente que isso representa para nós. Mas eu fiz isso, e também imaginei que aquilo era só o começo. No dia seguinte, Randall veio ao meu celeiro depois do trabalho. Ele estava excepcionalmente animado e até trouxe uma garrafa de vinho. A Ritter disse que você foi uma grande ajuda, mãe, disse ele, abrindo a garrafa. Não sei como agradecer. Não precisa me agradecer, respondi. Você é meu filho. Tomamos uma taça de vinho barato, não da qualidade que eu tinha certeza de que Randall e Ritter estavam acostumados. Ele falou sobre trabalho, sobre planos para o futuro, sobre como sairiam do buraco financeiro. Eu ouvia, concordando com a cabeça, mas sentia a falsidade em cada palavra que ele dizia. Nos dias seguintes, notei uma mudança. Ritter começou a aparecer com uma xícara de chá, perguntando-se como eu tinha dormido, se eu precisava de alguma coisa. Randall consertou a torneira que vazava no banheiro do celeiro e até trouxe um aquecedor novo. Um antigo, mas melhor que o anterior. Esse jogo de se importar era tão óbvio que me deixou desconfortável. Eles cuidaram de mim como uma galinha botando ovos de ouro, e eu sabia que outro pedido viria em breve. Não demorou muito. Uma semana depois da minha primeira doação, Randall me convidou para jantar em casa. Ritter preparou um assado, meu prato favorito, que, claro, ela não tinha como saber, mas fingiu se lembrar. Durante a sobremesa, Randall pigarreou e trocou um olhar com a esposa. Mãe, tem uma coisa que gostaríamos de conversar com você, ele começou. Sim? Coloquei a colher na mesa. Sua ajuda foi realmente inestimável. Conseguimos pagar as dívidas mais urgentes. Fico feliz em ouvir isso, assenti. Mas, veja bem, isso foi só a ponta do iceberg, suspirou ele. Ainda estamos com problemas com a hipoteca. O banco está ameaçando tomar a casa de volta se não fizermos os pagamentos atrasados. De quanto você precisa desta vez? Perguntei sem rodeios. Randall pareceu constrangido com a minha franqueza. Mais 25.000, disse ele. Isso cobriria os atrasos e nos daria alguns meses de folga. Fiquei em silêncio, ponderando a situação. Por um lado, não queria que perdessem a casa. Por outro, percebi que aquele era o início de uma espiral sem fim. 25.000 hoje, 50.000 amanhã e, depois de amanhã, todas as minhas economias. Preciso pensar sobre isso, eu disse finalmente. Claro, mãe, Randall assentiu. Mas não por muito tempo, se possível. Não temos muito tempo, acrescentou Ritter. Margarete, sabemos que estamos pedindo muito, mas está a nossa casa. Não queremos acabar na rua. Fiquei em silêncio novamente. A ideia de que eles pudessem perder a casa me incomodava, mas o que me incomodava ainda mais era a atitude deles em relação ao dinheiro e a mim. Por volta da meia-noite, ouvi vozes vindas da lateral da casa. A janela estava entreaberta e a brisa quente da primavera trazia fragmentos de conversa. Randall e Ritter estavam sentados na varanda dos fundos, bebendo algo em copos. Eles não conseguiam me ver na escuridão do celeiro, e eu, sem querer, testemunhei a conversa deles. Você acha que ela vai dar mais? Perguntou Ritter. Ela deveria, disse Randall, confiante. Ela é minha mãe. Além disso, para onde ela iria? Não sei. Ela não pareceu muito convencida. É uma tática, Randall sorriu. Ela quer que a gente pergunte. Idosos gostam de se sentir necessários. Senti como se tivesse levado um chute no estômago. Idosos, para onde ela pode ir? Eu não era mãe para eles. Eu era um caixa eletrônico. E se ela disser não? Perguntou Ritter. Então vou ter que me esforçar mais, Randall deu um gole no copo. Insinuando que, se ela não ajudasse, talvez estivesse procurando outro lugar para morar. Você acha que isso vai funcionar? Tenho certeza que sim. Ela não vai a lugar nenhum. Ela não tem ninguém além de nós. Além disso, eu sou o único herdeiro.
Cedo ou tarde, todo esse dinheiro será nosso de qualquer maneira. Ritter riu. Espero que mais cedo ou mais tarde. Ela não parece bem. Aposto que a velha não vai durar muito naquele celeiro, né? Eles riram juntos, e o som da risada deles me arrepiou. Então foi assim que eles encararam a situação. Tirar todo o meu dinheiro e esperar que eu morresse. Teremos que fazer com que ela me dê uma procuração, continuou Randall. Para ter acesso a todas as suas contas, para o bem dela, é claro. Claro, Ritter riu novamente. Para o bem dela. Conversaram por um bom tempo, mas eu não estava prestando atenção. Fechei a janela e sentei na cama, sentindo a raiva fria crescer dentro de mim. Tudo havia se tornado muito claro. Eu não era uma mãe para eles, nem uma pessoa, mas apenas um meio de resolver seus problemas financeiros. Eles não só não me amavam, como me desprezavam, riam pelas minhas costas, desejavam minha morte iminente. Bem, se eles querem jogar esse jogo, eu também posso jogar. Só que seguindo as minhas próprias regras. 3 semanas se passaram desde a noite em que ouvi Randall e Ritter conversando. 3 semanas em que fingi que não sabia de nada, que tudo estava indo do meu jeito. Sorri quando Ritter me trouxe toalhas limpas, assenti quando Randall se perguntou se eu estava com frio no celeiro. Desempenhei o papel da velha ingênua lisonjeada pela atenção repentina da família. Naquelas 3 semanas, dei-lhes mais 15.000. Depois de muita persuasão e resistência desafiadora, vi como os olhos deles brilharam ao ver o cheque. Como mal conseguiam conter o triunfo. Notei as roupas novas de Ritter e o relógio caro no pulso de Randall. Claramente, não eram as despesas mais urgentes para uma família à beira do colapso financeiro. O apetite deles estava crescendo. Ontem, Randall mencionou casualmente que precisavam de mais 35.000. Um último pagamento, mãe, e estaremos de volta. Fingi considerar o pedido dele, mas por dentro eu sentia a raiva fervendo. Será que eles realmente achavam que eu era tão ingênua? Esta manhã, Ritter bateu à porta do celeiro mais cedo do que de costume. Ela estava vestida com um elegante terninho. Aparentemente, ela estava indo trabalhar. Bom dia, Margarete, ela sorriu. Randall e eu queríamos te convidar para jantar hoje à noite. Teremos algo especial. Obrigada, Ritter, respondi. Eu adoraria ir. Ótimo. 7 horas da noite. O Randall vai cozinhar bifes. Ela foi embora, e eu fiquei sentado na cama, pensando, algo especial. Imagino o que eles estão aprontando desta vez. Outro pedido de dinheiro ou algo mais. Passei o dia como de costume, lendo, caminhando pelo bairro e parando num pequeno parque ali perto. Eu tinha passado muito tempo lá nos últimos dias, observando as pessoas e refletindo sobre a minha vida. Às vezes, eu conversava com outros idosos que passeavam com seus cachorros ou simplesmente sentavam em bancos. Uma mulher chamada Doris me contou sobre um centro para idosos a 2 quarteirões de distância. O local oferecia aulas de arte e música, além de passeios. Você devia dar uma passada lá, ela disse. É tão interessante lá. Pensei em dar uma olhada. Eu adorava pintar há muito tempo, mas desisti desse hobby quando Randall apareceu. Criação dos filhos, trabalho, tarefas domésticas. Não havia tempo para hobbies. De volta ao celeiro, troquei de roupa para o jantar. Escolhi um vestido azul escuro, um dos poucos decentes que me restavam. Penteei meus cabelos grisalhos e até passei batom. Olhando no pequeno espelho sobre a pia, vi uma mulher mais velha com olhos cansados, mas ainda com as costas retas e o olhar firme. Uma mãe que havia sido traída pelo próprio filho, mas também uma mulher que ainda não havia dito a última palavra. Às 7 em ponto, bati na porta da casa. Randall abriu, sorrindo, de avental por cima da camisa. Mãe, entra. Os bifes estão quase prontos. A casa cheirava a carne grelhada e a um perfume caro. Ritter já estava sentada à mesa, com um elegante vestido preto e uma taça de vinho tinto na mão. Margarete, você está linda, ela disse com um sorriso que não afetou seus olhos. Obrigada, Ritter. Você também. Sentei-me à mesa e Randall me serviu um pouco de vinho. Caro, a julgar pelo rótulo. Notei mentalmente que,
para pessoas à beira da ruína financeira, eles eram muito pródigos em álcool. O jantar começou com uma conversa informal sobre o tempo, sobre o trabalho de Randall, sobre o novo projeto de Heather. Eles foram excepcionalmente atenciosos, servindo-me os melhores petiscos e enchendo meu copo novamente. Sorri e continuei a conversa, mas por dentro eu estava cautelosa. Era como uma cena de filme em que os vilões colocam suas vítimas para dormir antes de atacar. Mãe, começou Randall enquanto passávamos para a sobremesa, um cheesecake comprado pronto. A Heather e eu temos pensado muito na sua situação. Minha situação? Levantei uma sobrancelha. Você sabe, você está sozinha, sem marido, numa cidade estranha. O dinheiro da venda da sua casa é tudo que você tem, e estamos preocupados que alguém possa se aproveitar da sua gentileza. Mal consegui conter uma risada. Alguém como vocês dois? É muita gentileza sua, eu disse em tom neutro. Estamos pensando no seu futuro, Heather interveio. Estamos pensando em como garantir que você tenha uma velhice tranquila, sem preocupações financeiras. Randall assentiu e tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. Mãe, o advogado da nossa empresa e eu preparamos um documento. É uma procuração para administrar suas finanças. Lá estava. Finalmente, eles mostraram suas verdadeiras intenções. Procuração? Fingi surpresa. Por quê? Para sua segurança, respondeu Randall rapidamente. Veja bem, na sua idade, é fácil ser vítima de fraude ou tomar decisões financeiras ruins. E com essa procuração, você vai poder lidar com o meu dinheiro? Perguntei sem rodeios. Não o administrar, mas ajudar a administrar, corrigiu Randall. Tomaremos todas as decisões importantes juntos. Mentiroso. Eu tinha visto o documento com o canto do olho. Uma procuração padrão que lhe dá controle total sobre as finanças do mandante. E o que exatamente você planeja fazer com o meu dinheiro? Perguntei, tomando um gole de vinho. Randall e Heather se entreolharam. Bem, para começar, estávamos pensando em consolidar todos os fundos em uma única conta, disse Randall. Para facilitar a gestão. Na sua conta? Numa conta conjunta? Heather respondeu rapidamente. Você teria acesso a qualquer momento. Mas todos sabíamos que era mentira. Assim que eu assinar esta procuração, não verei mais meu dinheiro. Então, você quer que eu lhe dê o controle de todo o meu dinheiro e objetos de valor? Não transferir, corrigiu Randall, claramente incomodado com minha franqueza. E como isso é diferente de entregá-lo? Mãe, você não entende. Não, você não entende, Randall. Deixei minha raiva escapar pela primeira vez. Posso ser velho, mas não sou débil mental. Entendo exatamente o que você está tentando fazer. O rosto de Randall mudou. A máscara do filho carinhoso caiu, dando lugar a uma irritação fria. O que você acha que estamos tentando fazer? Tome conta do meu dinheiro. Você já me roubou $25.000 sob o pretexto de dificuldades financeiras. Agora quer ficar com o resto. Heather empalideceu, e Randall ficou vermelho de raiva. Como ousa, sibilou ele. Depois de tudo o que fizemos por você, te protegendo quando você não tinha para onde ir. Abrigado, sorri amargamente. Em um galpão no quintal. É isso que você chama de abrigo? Você deveria ser grata por ter um teto sobre a sua cabeça, Heather interrompeu. Muitos idosos acabam em asilos. Quanto você paga pela manutenção deste asilo? Perguntei ironicamente. Porque me lembro da sua insinuação de que eu deveria pagar para morar no seu celeiro. Randall deu um soco na mesa, fazendo os pratos quicarem. Chega! Você mora na nossa propriedade, mãe. Nossa casa, nossas regras. E quais são essas regras? Dar todo o meu dinheiro a você? Não é bem assim, ele objetou, mas seus olhos revelavam a verdade. E então? Por que você precisa de uma procuração? Para o seu próprio bem, Randall sibilou. Mas se você não consegue entender isso, se você não confia no seu próprio filho, talvez você devesse procurar outro lugar para morar. Era isso. A ameaça que eu esperava. Talvez eu devesse, disse calmamente, levantando-me da mesa. Obrigada pelo jantar.
Acho que vou para o meu quarto. Saí de casa, sentindo os olhares deles nas minhas costas. O ar da noite estava quente, mas eu tremia. Eles não tentavam mais esconder suas intenções. Dinheiro ou despejo era o ultimato deles. Bem, eu tinha uma resposta pronta, mas eles só saberiam amanhã. De manhã, esperei até o Randall sair para o trabalho e a Heather ir para a academia. Depois, liguei para o serviço de táxi e chamei um carro. A primeira coisa que fiz foi dirigir até o banco, onde tirei minhas joias do cofre e fechei a conta. Depois, consultei um advogado que me ajudou a redigir um novo testamento. Agora, em vez de Randall, meus herdeiros eram duas organizações de caridade, uma para ajudar os idosos, a outra para apoiar vítimas de violência doméstica. Depois, fui ao Sunset Gardens, um complexo de moradia independente para idosos. O gerente me mostrou um aconchegante apartamento-estúdio com varanda e cozinha própria. Dei imediatamente um sinal e paguei o primeiro mês de aluguel. Era uma moradia de verdade, digna de uma pessoa, não um galpão no quintal. De volta à casa do Randall, comecei a fazer as malas. Não havia muita coisa. 2 malas e uma mochila. Dobrei minhas roupas com cuidado, arrumei fotos e livros. Coloquei as joias na bolsa. Eu estava fechando a segunda mala quando a porta do celeiro se abriu. Randall e Heather estavam parados na porta. Pelas expressões em seus rostos, eles estavam furiosos. O que está acontecendo? Perguntou Randall, olhando para as malas prontas. Vocês vão a algum lugar? Endireitei-me e olhei-o diretamente nos olhos. Sim, Randall. Vou embora. Onde? Heather interveio. Você não tem outro lugar para morar. Agora sim, respondi calmamente. Aluguei um apartamento em Sunset Gardens. Randall empalideceu. Aquele caro complexo de aposentados? De onde você tirou o dinheiro? Ele fez uma pausa e seu olhar pousou na minha bolsa, de onde ele podia ver a borda de uma bolsinha de veludo. O que é isso? Ele deu um passo à frente e tirou a bolsa da sacola. Devolve. Estendi a mão para pegar a joia, mas Randall recuou. Ele desamarrou a bolsa e despejou o conteúdo na palma da mão. Um colar de pérolas, brincos de ouro, um broche de ametista. Todos os tesouros da minha mãe estavam em suas mãos. De onde veio isso? Sibilou ele. Você disse que não tinha nada de valor, exceto o dinheiro da venda da casa. Não preciso prestar contas dos meus pertences a você, disse eu com firmeza. Agora me devolva as minhas coisas. Devolva, riu Randall. Mas era uma risada maldosa. Depois de você ter mentido para nós, depois de ter escondido suas riquezas enquanto mal conseguíamos sobreviver? Riquezas, sorri amargamente. Essas joias valem alguns milhares, no máximo, e pertencem à minha mãe. Mesmo assim, é uma herança de família, exclamou Randall. Eles devem permanecer na família. Família, repeti. Onde estava a família quando você me colocou no celeiro? Onde estava a família quando você discutia como me extorquir todo o meu dinheiro? Onde estava a família quando você disse que a velha não duraria muito? Randall ficou ainda mais pálido. Você estava bisbilhotando? Não precisa ficar escutando quando você estiver gritando do outro lado do pátio depois de algumas taças de vinho, retruquei. Heather deu um passo à frente, com o rosto contorcido de raiva. Você não pode simplesmente ir embora, Margarete. Nós te acolhemos quando você não tinha para onde ir. E eu sou grato por isso, eu disse. Muito grato por ter te dado $25.000 por 3 semanas no celeiro. Achei isso mais do que generoso. Randall cerrou o punho, ainda segurando minhas joias. Você mudou seu testamento, não é? Perguntou de repente. Me deserdou? Não respondi, mas meu rosto deve ter traído a verdade. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Gritou ele, jogando as joias no chão. Sou seu filho, seu único filho. O filho que só vê a mãe como uma bolsa, respondi calmamente. O filho que me colocou num celeiro e esperou que eu morresse para poder herdar. Isso não é verdade, Heather também elevou a voz. Nós cuidamos de você. Você cuidou do meu dinheiro, corrigi, abaixando-me para pegar as joias espalhadas. E era só com isso que você se importava.
Randall agarrou meu braço, seus dedos cravando-se na minha pele. Você não pode simplesmente ir embora. Não depois de tudo que fizemos por você. Soltei a mão e me endireitei, olhando meu filho nos olhos. Eu consigo, Randall, e vou embora. Vou chamar um táxi amanhã de manhã, e você nunca mais vai me ver. Como você pôde fazer isso? Gritou ele novamente, desta vez com desespero na voz. Me deserdar? Esconder as joias? Ir embora sem avisar? Eu apenas sorri enquanto olhava para seus rostos distorcidos pela raiva. A noite após o confronto com Randall e Heather passou inquieta. Mal dormi, ouvindo cada farfalhar atrás da fina porta do celeiro. Não que eu tivesse medo do meu filho. Mesmo quando ele estava com raiva, dificilmente era capaz de violência física. Em vez disso, eu temia que eles tentassem me impedir de sair, talvez até escondessem meus pertences ou documentos. Mas a noite correu bem. Às 5 da manhã, eu já estava de pé, pronto para um novo dia e uma nova vida. O táxi chegaria às 8. Eu havia chamado propositalmente cedo para que Randall não tivesse que sair para o trabalho ainda. Ele precisava me ver sair, ouvir tudo o que eu queria lhe dizer. Todos aqueles anos de palavras não ditas, todas aquelas décadas de ressentimento reprimido e fingimento, acabaram. Arrumei minha cama com cuidado, mesmo sabendo que não voltaria para cá. Os pequenos hábitos de uma vida vivida são difíceis de deixar para trás. Coloquei as últimas coisinhas na mala e conferi meus documentos mais uma vez: passaporte, cartão do banco, seguro, o contrato de aluguel do meu novo apartamento. Estava tudo em ordem. Às 7h30, ouvi movimento na casa principal. A porta bateu. O chuveiro roncou. Eles estavam acordados. Sentei-me na cama e esperei. Os minutos se estendiam lentamente. Olhei para o relógio, observando o ponteiro dos segundos contar os últimos minutos da minha estadia naquele lugar que nunca fora e nunca poderia ser meu lar. Exatamente às 8h, um táxi parou. Ouvi o som do motor e os passos do motorista em direção à casa. Então a campainha tocou. Olhei pela janela e vi Randall abotoando a camisa enquanto ia abri-la. Heather estava parada na cozinha, e eu podia ver sua silhueta através da porta de vidro. Peguei minha mala e minha bolsa, dei uma última olhada ao redor do celeiro e saí para o quintal. A manhã estava fresca e clara, e os pássaros cantavam nos arbustos como se estivessem dando boas-vindas ao meu novo dia. Mãe. Randall estava parado na varanda, olhando para mim. Seu rosto era uma mistura de surpresa e preocupação. Você vai mesmo embora? Sim, Randall, respondi com firmeza. O táxi estava esperando. Heather saiu de casa, arrumando o cabelo. Estava vestida para o trabalho, um terno elegante e sapatos de salto alto. Quando viu minhas malas no táxi, no portão, parou como se não acreditasse no que via. Margarete, você não pode simplesmente ir embora, ela começou. Precisamos conversar, discutir o que aconteceu ontem. Acho que fui muito claro sobre ontem, eu disse, indo em direção ao portão. Randall bloqueou meu caminho, ficando entre mim e a saída do pátio. Mãe, por favor, vamos conversar, disse-lhe com preocupação na voz. Eu estava errado ontem. Falei demais. Podemos discutir tudo com calma, como adultos. Receio que o tempo para discussões calmas tenha acabado, Randall. Olhei-o diretamente nos olhos. Por favor, me solte. Não. Ele cruzou os braços. Só depois que você explicar o que está acontecendo. O que você fez ontem? Para onde transferiu o dinheiro? O que você disse ao advogado? Suspirei. Bem, se ele insiste em falar aqui e agora, que assim seja. Ok, Randall, aqui está o que eu fiz. Fechei a conta do Wells Fargo e transferi todo o dinheiro para outro banco. Mudei meu testamento para que meus herdeiros agora sejam duas instituições de caridade, não você. Tirei as joias da família do cofre e aluguei um apartamento em Sunset Gardens, para onde estou indo agora. O rosto de Randall empalideceu. Ele claramente não esperava tamanha franqueza. Você não pode me deserdar, ele deixou escapar. Eu sou seu filho. Sou seu único filho. Eu posso, Randall. E eu fiz. Mas por quê?
Sua voz tremeu. O que eu fiz? O que você fez? Sorri amargamente. Você me colocou no celeiro como um inútil. Você me manipulou para ficar com o meu dinheiro. Você discutiu com sua esposa que eu não duraria muito. Você tentou me fazer assinar uma procuração para ficar com todas as minhas economias. E ainda me pergunta o que fez? Ritter se aproximou, com o rosto em pânico. Margaret, você entendeu tudo errado, começou ela. Queríamos muito te ajudar com sua gestão financeira. Na sua idade, pode ser difícil. Poupe-me das explicações hipócritas, Ritter, interrompi-a, eu entendi perfeitamente. Eu era apenas um meio de resolver seus problemas financeiros. Uma fonte de dinheiro, nada mais. Isso não é verdade, exclamou Randall. Você é minha mãe. Eu me importo com você. Sério? Não consegui conter uma risada amarga. É isso que significa se importar para você? Sabe, Randall, durante anos me culpei pelo nosso relacionamento ruim. Achava que era uma mãe muito rígida, que exigia demais de você. Mas agora vejo que o problema não sou eu. O problema é você, seu egoísmo e sua insensibilidade. Randall pareceu que eu tinha batido nele. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Margaret, Ritter interveio. Reconhecemos que o celeiro não é o melhor lugar para morar. Podemos reformar o quarto de hóspedes para você ou até mesmo abrir mão do nosso quarto e nos mudar para o andar de baixo. Olhei para ela, incrédula. Você acha mesmo que isso é uma questão de conforto, onde eu vou dormir? Não é isso, Ritter. É uma questão de atitude. A maneira como você me tratou desde o começo. Nós podemos consertar isso, disse Randall rapidamente. Dê-nos uma chance, mãe. Volte, e mostraremos o quanto realmente nos importamos com você. Havia desespero em sua voz, mas vi a verdade em seus olhos. Não remorso, mas medo. Medo de perder o acesso ao meu dinheiro, a herança com a qual ele contava. Não, Randall, é tarde demais para uma segunda chance. Eu já tomei minha decisão. Tentei contorná-lo, mas ele bloqueou meu caminho novamente. Você não pode simplesmente ir embora, ele parecia irritado agora. Eu não vou deixar. Randall, minha voz ficou mais áspera. Se você não me soltar agora, vou chamar a polícia. Você quer mesmo chegar a esse ponto? Funcionou. Ele deu um passo para trás, o rosto contorcido numa careta de raiva impotente. Você vai se arrepender disso, sibilou. Quando estiver sozinho no seu apartamento caro, sem família, sem apoio. Prefiro ficar sozinho do que com uma família assim, respondi calmamente e caminhei em direção ao portão. O taxista, um senhor de bigode grisalho, já estava me esperando. Ele pegou minha mala e abriu a porta do carro. Espere, Ritter gritou, correndo até mim. Margaret, você não pode fazer isso com a gente. Estávamos contando com o seu dinheiro. Temos dívidas, empréstimos. É isso. A verdade finalmente, sem hipocrisia. Meu dinheiro é meu dinheiro, Ritter, eu disse com firmeza. Não é seu, nem do Randall. É meu, e eu o usarei como achar melhor. Mas somos uma família, ela quase gritava. Uma família deve ajudar uns aos outros. Família é tanto sobre receber ajuda quanto sobre dá-la, respondi. Você já pensou que eu também sou um ser humano? Que tenho sentimentos, desejos, necessidades? Não. Para você, eu era apenas uma fonte de dinheiro. E agora que ele se foi, você está em pânico. Randall se aproximou, com um rosto contorcido de raiva. Você só está se vingando de mim, não é? Por não ser o filho perfeito. Por não ligar com frequência, por não vir nos feriados. Não, Randall, balancei a cabeça. Não estou me vingando. Estou apenas começando a viver para mim mesma e protegendo o que é meu. Você é egoísta, ele disparou. Você sempre foi egoísta. Você só pensa em si mesma. Dei um sorriso amargo. É engraçado vindo de você. Toda a minha vida vivi pelos outros, pelo seu pai, por você. Trabalhei em 2 empregos para que você pudesse estudar numa boa escola.
Neguei tudo a mim mesma para que você pudesse ter a melhor. E foi assim que você me recompensou. Você foi uma péssima mãe, gritou Randall, perdendo o controle. Sempre criticando, sempre exigindo mais, nunca satisfeita. Eu queria que você fosse um bom homem, Randall, eu disse baixinho. Deus sabe que eu tentei, mas acho que falhei. As palavras pareceram tocá-lo profundamente. Ele empalideceu e deu um passo para trás. Você não tem o direito de me julgar, sibilou. Você não tem ideia do que eu passei. Você tem o direito de me julgar? Perguntei. Já pensou por um minuto no que eu passei? Como é ficar viúva depois de 40 anos de casamento? Vender uma casa cheia de memórias? Mudar-se para a casa de um filho que te coloca num celeiro e te vê apenas como uma bolsa com pernas? Por um instante, algo brilhou em seus olhos, vergonha, talvez. Mas desapareceu rapidamente, substituído por uma determinação fria. Se você for embora agora, disse-lhe baixinho, talvez nunca mais volte. Nunca. Vou te tirar da minha vida. Você me excluiu da sua vida há muito tempo, Randall, respondi calmamente. Você simplesmente não se deu ao trabalho de me contar. Entrei no táxi e fechei a porta. A última coisa que vi foram as figuras congeladas de Randall e Ritter na entrada da garagem. Eles estavam parados como estátuas, olhando para o carro que havia levado embora suas esperanças de dinheiro fácil. Problemas familiares? Perguntou o motorista, entrando na garagem. Sim, respondi brevemente. Acontece. Para onde estamos indo, senhora? Sunset Gardens, por favor. Enquanto dirigíamos pelas ruas matinais de Arlington, olhei pela janela para a cidade que despertava. Pessoas corriam para o trabalho. Mães levavam seus filhos para a escola. Idosos passeavam com seus cachorros. A vida cotidiana continuava como sempre. E em algum lugar no meio desse fluxo, eu agora seria eu, não um apêndice do meu filho, não uma velha impotente em um celeiro, mas uma pessoa independente com minha própria vida. Pensamentos sobre o confronto que acabará de acontecer giravam em minha cabeça. Lembrei-me do rosto de Randall contorcido de raiva, das tentativas desesperadas de Ritter para me convencer a ficar, do pânico evidente que demonstravam ao pensar em perder o acesso ao meu dinheiro. Doeu? Sim. Decepcionante? Com certeza. Mas também havia algo libertador nisso. Todas as cartas estavam finalmente na mesa. Sem fingimento, sem sorrisos falsos ou promessas vazias. Estamos quase lá, senhora, disse o motorista, entrando em uma rua tranquila e arborizada. Os jardins do pôr do sol pareciam ainda mais atraentes sob a luz da manhã. Prédios impecáveis imersos em vegetação, calçadas bem conservadas, idosos sentados em bancos ou passeando pelo terreno. O lugar exalava tranquilidade e dignidade, exatamente o que faltava na casa do meu filho. Fui recebido na entrada por Glória, a gerente do condomínio que eu havia conhecido ontem. Senhora Brooks, ela sorriu. A senhora chegou mais cedo do que esperávamos. Seu apartamento está pronto, mas se precisar de ajuda com suas coisas. Obrigada, Glória, mas eu consigo me virar, respondi. Não tenho muita bagagem. Então deixe-me acompanhá-lo até a saída e bem-vindo ao Sunset Gardens. Subimos para o segundo andar e Glória abriu a porta do meu novo apartamento. O interior era claro e aconchegante, uma sala de estar com uma pequena cozinha, um quarto com uma cama grande e um banheiro com corrimão para maior segurança. A varanda dava para o parque onde as crianças da escola vizinha brincavam. Espero que goste daqui, disse Glória. Se precisar de alguma coisa, ligue a qualquer hora. E às 15 horas, teremos um chá na sala de estar comum. Uma ótima oportunidade para conhecer os vizinhos. Sozinha, sentei-me no sofá e respirei fundo. Uma sensação estranha, uma mistura de alívio, tristeza e incerteza, tomou conta de mim. Eu tinha conseguido. Tinha rompido meu relacionamento tóxico com meu filho, protegido minhas finanças e encontrado um novo lugar para morar. Mas o que vem a seguir? O que me aguardava nessa nova vida independente? Comecei a desfazer as malas, a organizar as fotos, a pendurar roupas no meu armário. O processo de adaptação foi relaxante, dando-me uma sensação de controle sobre a situação. Quando peguei a foto do Harold e a coloquei no criado mudo, percebi que,
pela primeira vez em muito tempo, não me sentia sozinha. Paradoxalmente, eu tinha acabado de romper o relacionamento com meu único parente próximo. No entanto, eu não sentia isolamento, mas liberdade. Por volta do meio-dia, meu celular tocou o número do Randall. Hesitei em atender, mas decidi que era melhor encerrar a ligação agora do que deixar passar. Sim, Randall. Mãe. Sua voz soou tensa. Quero me desculpar pelo meu comportamento esta manhã. Eu estava chateado. Disse algumas coisas que não deveria. Obrigada por se desculpar, respondi secamente. Só isso? Não, isso não é tudo. Ele fez uma pausa. Quero que saiba que a porta da nossa casa estará sempre aberta para você se não gostar do Sunset Gardens ou se ficar sem dinheiro. Ah, é isso. Ele ainda tem esperança de que eu volte, de que eu possa ser uma fonte de renda para a família deles. Obrigada, Randall. Mas eu já tomei minha decisão, eu disse com firmeza. Gosto do meu novo apartamento e não pretendo me mudar. Mas, mãe, sua voz tornou-se suplicante. Estamos numa situação muito ruim. O banco está ameaçando tomar a casa se não pagarmos até o final do mês. Ritter pode perder o emprego por causa das demissões. Onde, Randall? Interrompi. Eu te dei 25 mil em 3 semanas. Para onde foi esse dinheiro? Um relógio novo. Vinho caro. O silêncio ao telefone foi mais eloquente do que qualquer resposta. Foi exatamente o que eu pensei, suspirei. Olha, eu não posso e não vou resolver seus problemas financeiros. Você vai ter que aprender a viver dentro das suas possibilidades. Talvez vender a casa e comprar algo mais acessível. Cortar gastos. É só isso que você tem a dizer? Sua voz tornou-se áspera. Conselhos financeiros de uma mulher que passou a vida inteira contando centavos. Você não tem ideia de como a vida moderna funciona. Talvez, concordei. Mas eu sei que dívidas não se resolvem com novas dívidas, e problemas não desaparecem porque você está tentando tirar dinheiro de uma mãe idosa. Você é uma velha sem coração, ele disparou. Você não se importa com o seu próprio filho. Aquelas palavras deveriam ter doído, mas, estranhamente, eu só me sentia cansada. Não, Randall, você não se importa com a sua própria mãe, eu disse baixinho. E acho que essa conversa acabou. Desliguei sem esperar pela resposta. Então, desliguei o telefone e o guardei na gaveta da minha mesa. A conversa podia esperar. Naquele momento, eu precisava de um tempo para mim mesma, para entender o que tinha acontecido e decidir como seguir em frente. Saí para a varanda e olhei para o parque lá embaixo. Crianças jogavam bola. Idosos estavam sentados em bancos, aproveitando o dia ensolarado. Uma vida normal e tranquila. E agora se tornaria a minha vida também. De repente, senti uma onda de energia. Queria explorar o complexo, conhecer meus vizinhos, talvez até me inscrever naquelas aulas de arte que a Glória tinha me falado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não era um fardo, nem um incômodo, mas uma pessoa com meus próprios desejos e oportunidades. Voltei para o apartamento e terminei de desfazer as malas. Depois, tomei um banho, vesti um vestido limpo e decidi descer para dar uma olhada. No saguão, encontrei uma mulher mais velha que se apresentou como Eleanor. Você é novo aqui? Ela perguntou com um sorriso amigável. Moro aqui há 5 anos e posso te mostrar o lugar. Eu adoraria, respondi. Meu nome é Margarete Brooks. Prazer em conhecê-la, Margarete. Venha, vou lhe mostrar onde fica a biblioteca. Você gosta de ler? E caminhamos pelos corredores do Sunset Gardens, conversando como velhos conhecidos. Eleanor falou sobre a vida no condomínio, sobre os outros inquilinos, sobre as atividades ali. Eu ouvia e pensava em como a vida funciona estranhamente. Às vezes, é preciso perder uma família para encontrar um novo lar. À noite, sentada no meu novo apartamento com uma xícara de chá, refleti sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre a traição do meu filho, sobre o meu próprio passo decisivo, sobre o desconhecido que agora me aguardava. Foi assustador? Sim. Eu estava arrependida? Não. Tirei uma foto do Harold e fiquei olhando para o seu rosto gentil por um longo tempo.
Veja bem, Harold, eu consegui, afinal, sussurrei. Encontrei forças para começar uma nova vida. Só queria que você estivesse aqui. Achei que ele sorria para mim da foto, como se aprovasse minha decisão. Talvez fosse um jogo de luzes. Talvez fosse mais do que isso. De qualquer forma, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Paz e esperança de que, mesmo aos 75 anos, a vida pode abrir um novo capítulo. Fazia um mês que eu me mudara para Sunset Gardens. É incrível como uma pessoa se adapta rápido a uma nova vida. Meu pequeno apartamento no segundo andar agora parecia um verdadeiro lar. Arrumei algumas coisas, comprei plantas e cortinas novas. De manhã, tomava café na varanda, observando o parque lá embaixo despertar. À noite, lia livros emprestados da biblioteca local ou assistia a filmes antigos na TV. Mas o mais importante é que eu não estava mais sozinha. Sunset Gardens abrigava dezenas de idosos como eu, muitos dos quais buscavam companhia. Eleanor, a mesma mulher que me conheceu, tornou-se minha verdadeira amiga. Ela tinha 78 anos, era viúva havia 10 anos e tinha 2 filhas adultas que moravam em outros estados. Costumávamos caminhar juntas, almoçar num pequeno café ali perto ou simplesmente sentar na sala de estar comum, conversando sobre tudo. Sabe, Margarete, ela me disse um dia, você mudou muito este mês. Quando chegou aqui, parecia tão perdida. Agora está radiante. Sério? Sorri, lisonjeada com suas palavras. Provavelmente é por causa da liberdade. Não me sinto mais um fardo. Ah, eu entendo, Eleanor assentiu. Quando meu George morreu, as crianças queriam que eu fosse morar com elas, de boa fé, é claro. Mas eu recusei. Eu não queria ser a avó que ficava sentada no canto tricotando meias. Eu queria ser eu mesma. Era essa sensação de ser eu mesma que eu redescobria todos os dias. No celeiro de Randall, eu era apenas uma velha, uma adição inconveniente à família. Ali eu era Margaret Brooks, uma pessoa com seus próprios interesses, desejos e opiniões. Numa quarta-feira à tarde, enquanto examinava o quadro de avisos no saguão, vi informações sobre uma aula de desenho para iniciantes. Elas aconteciam em um centro comunitário próximo todos os sábados. Parei em frente ao anúncio, hesitante em me inscrever. Era uma vez, muito tempo atrás, eu adorava desenhar antes de me casar, antes de Randall, antes de toda a vida que me sugou para a rotina. Eu era até muito boa nisso, paisagens em aquarela, naturezas mortas com flores. Mas aí eu não tinha tempo. Aí eu não tinha força. Aí eu simplesmente não queria. Você está pensando em se inscrever? Eleanor se aproximou discretamente e agora estava por perto, examinando o anúncio. É o grupo do Michael Foster. Ele é um ótimo professor, muito paciente conosco, os mais velhos. Não sei, espreguicei-me. Faz tantos anos que não seguro um pincel. Então, Eleanor deu de ombros. Comecei a praticar yoga aos 70. Nunca é tarde para tentar algo novo ou voltar ao antigo. Havia razão em suas palavras. Do que eu tinha medo? De não conseguir? De ser constrangedor? Que diferença faz? Eu já tinha passado pelo pior, a traição do meu único filho. Depois disso, o medo de uma tela em branco parecia ridículo. Você tem razão, concordei. Vou me inscrever agora mesmo. Então, me inscrevi. E no sábado seguinte, sentindo uma estranha excitação, semelhante à que as crianças sentem antes do primeiro dia de aula, fui para a aula. A turma era pequena, 8 pessoas, todas idosas, exceto por uma jovem de 30 e poucos anos, que mais tarde descobri que estava se recuperando de uma depressão e encontrou no desenho uma espécie de terapia. Michael Foster, o professor, era um homem de meia-idade, com olhos gentis e voz calma. Ele não se apressava, não criticava, apenas guiava gentilmente, mostrando como segurar um pincel, como misturar cores, como criar volume com sombras. Não tenha medo de errar, disse ele. Não há erros na arte, apenas experiência. Cada pincelada é um passo em direção à sua compreensão. O primeiro quadro que pintei ficou horrível, linhas tortas, traços incertos, cores desbotadas. Mas Michael encontrou algo especial nele.
Você tem um senso de composição, disse ele, olhando para minha natureza morta e inepta de maçãs. E você não tem medo de cor. Isso é bom. Muitos iniciantes são cautelosos demais. Depois da aula, fui para casa com o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, me senti viva, não apenas existindo, mas verdadeiramente viva, com desejos, aspirações e alegrias. Em casa, descobri que meu telefone, que eu raramente verificava, estava cheio de chamadas perdidas do Randall. 5 chamadas nos últimos 2 dias. Suspirei. Uma parte de mim queria simplesmente apagar aquelas notificações e esquecer do meu filho, como ele havia se esquecido de mim todos esses anos. Mas a outra parte, a parte maternal e indelével, estava preocupada. E se algo sério tivesse acontecido? Decidi ligar de volta. Randall atendeu após o primeiro toque, como se estivesse sentado com o telefone na mão, esperando que eu ligasse. Mãe, finalmente achei que tinha acontecido alguma coisa com você. Estou bem, Randall, respondi calmamente. Só estive ocupado. Ocupado, percebi a descrença em sua voz. O que poderia ser tão movimentado em uma casa de repouso? Sunset Gardens não é uma casa de repouso. É um complexo de moradia independente, corrigi. E sim, estou ocupada. Tenho vida própria. Ele bufou, mas não insistiu no assunto. Escute, mãe. Tenho uma grande novidade. Lembra daquele projeto que te contei? O investimento que não deu certo? Bem, há uma chance de consertar. Meu amigo Gordon encontrou um novo investidor, mas precisamos de um capital inicial para nos recompor. Só 50 mil, e podemos triplicar esse valor em 6 meses. É isso. Nenhuma preocupação com a minha saúde, nenhum desejo de reconciliação, apenas dinheiro. Randall, eu já te disse antes, não vou financiar seus projetos questionáveis. Mas este não é um projeto duvidoso, objetou ele. Temos um plano de negócios, uma estratégia de marketing. Tudo é calculado. Só que da última vez não tivemos tempo suficiente para lucrar. Se tudo está tão bem calculado, por que você não consegue um empréstimo no banco? Perguntei. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer resposta. Foi exatamente o que eu pensei, suspirei. Olha, Randall, eu não vou te dar dinheiro nenhum. Nem 50 mil, nem 5 mil, nem $5. É uma decisão final. Mas, mãe, havia um tom suplicante em sua voz. Esta é a nossa última chance. Se não começarmos o projeto agora, perderemos tudo. O banco já enviou um aviso de despejo. Ritter teve que vender o carro. Sinto muito que você esteja com problemas financeiros, eu disse sinceramente. Mas você não precisa resolvê-los às custas da sua mãe idosa, mas cortando despesas, encontrando uma renda extra, talvez vendendo a casa e se mudando para um lugar menor. Você simplesmente não entende, ele quase gritava. Isso não é um capricho. É uma questão de sobrevivência. Randall, minha voz endureceu. Você tem 45 anos. Você é um homem adulto. Resolver seus problemas é sua responsabilidade, não minha. Tudo bem, ele disparou. Viva no seu mundinho. Finja que não se importa, mas quando acabarmos na rua, vai pesar na sua consciência. Ele desligou sem esperar pela minha resposta. Fiquei sentada com o telefone na mão, sentindo um estranho vazio por dentro. Não dor, nem raiva, mas vazio. Era como se o último fio que me ligava ao meu filho tivesse sido cortado. No dia seguinte, encontrei Eleanor no refeitório comum, tomando café da manhã. Ela percebeu meu humor e me perguntou o que estava acontecendo. Contei a ela sobre a conversa com Randall. Sabe, ela disse, tomando um gole de café, acho que você deveria bloquear o número dele. O quê? Olhei para ela surpreso. Bloqueie o número, ela repetiu. Por que se torturar com essa conversa? Ele não vai mudar, Margarete. Ele vai ligar sem parar. Cada vez com uma nova história de partir o coração, cada vez exigindo dinheiro. E cada vez você vai se sentir culpada, mesmo sem ter feito nada de errado. Ponderei suas palavras. Talvez ela estivesse certa.
talvez a única maneira de realmente começar uma nova vida seja cortar todos os laços com o passado. Vou pensar sobre isso, eu disse. E eu pensei nisso. O dia todo, ponderei os prós e os contras. Será que eu tinha o direito de abrir mão do meu próprio filho, mesmo que ele fosse tão ingrato e egoísta? Não seria uma medida drástica demais? Mas, por outro lado, não mereço uma velhice tranquila, sem estresse e manipulação constantes? Naquela noite, depois de uma aula de desenho onde comecei a trabalhar em uma nova natureza morta, desta vez com flores, tomei uma decisão. Peguei meu celular, encontrei o número do Randall e o bloqueei. Foi uma sensação estranha, uma mistura de alívio e amargura. Era como se eu tivesse enterrado uma parte de mim, mas, ao mesmo tempo, me libertasse de um peso enorme. Naquela noite, dormi profundamente, sem sonhos, como não dormia há anos. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A vida em Sunset Gardens continuou como sempre, calma e comedida. Continuei a fazer aulas de arte, onde gradualmente aprimorei minhas habilidades. Michael disse que eu tinha talento, especialmente para paisagens. Você vê coisas que os outros não veem, disse ele. Os detalhes que dão vida a uma pintura. Além de pintar, encontrei outras coisas para fazer. Inscrevi-me em um clube do livro onde discutíamos literatura clássica e romances contemporâneos. Comecei a frequentar concertos de música clássica que às vezes aconteciam no centro comunitário. Cheguei a tentar yoga para idosos, embora fosse mais difícil do que eu esperava, minhas velhas articulações nem sempre obedeciam. Um dia, voltando de uma caminhada, vi uma figura conhecida na entrada do Sunset Gardens. Randall. Ele estava parado ali, cambaleando de um pé para o outro, visivelmente nervoso. Hesitei, pensando se deveria me aproximar dele ou me virar e ir embora, mas ele me viu antes que eu pudesse me decidir. Mãe. Ele veio em minha direção. Finalmente, estou esperando você há uma hora. Ele parecia magro, com olheiras, e seu terno, antes caro e elegante, agora parecia surrado. Randall, assenti. O que você está fazendo aqui? Você bloqueou meu número, ele disse em tom de reprovação. Eu não tinha outra maneira de entrar em contato com você. Bloqueei seu número porque não queria mais conversar, respondi sem rodeios. Foi uma escolha consciente, não um erro técnico. Ele torceu o nariz como se estivesse com dor. Mãe, eu sei que me comportei, não da melhor maneira. Mas você não pode simplesmente me tirar da sua vida. Eu sou seu filho. E você me excluiu da sua vida anos atrás, retruquei. Você só se lembrava de mim quando precisava de dinheiro. Ele baixou os olhos, incapaz de encontrar algo para dizer. Olha, Randall, continuei em um tom mais suave. Eu não te odeio. Só estou cansado de ser manipulado, de me sentir culpado o tempo todo, de ser usado. Quero viver o resto dos meus dias em paz. Eu entendo, disse-lhe baixinho. Mas, mãe, estamos realmente desesperados. Perdemos nossa casa. Estamos morando com um amigo da Ritter agora, no quarto de hóspedes dele. Perdi meu emprego. E você veio pedir dinheiro, terminei por ele. Ele olhou para mim com os olhos cheios de desespero. Sim, vim pedir dinheiro. Não 50 mil, nem 30 mil, só 10, para que pudéssemos alugar um apartamento e nos recompor. Olhei para o meu filho, um homem adulto que nunca aprenderá a assumir a responsabilidade pelos seus atos, que estava sempre à procura de soluções fáceis e rápidas. E, de repente, não fiquei tanto ofendido, mas triste por ele, pelo homem que se tornará, pela vida que escolhera para si. Não, Randall, eu disse com firmeza. Não vou te dar dinheiro nenhum. Nem 10 mil, nem 10 dólares. Não vai ajudar. Só vai adiar o inevitável. Você precisa aprender a viver dentro das suas possibilidades, a encontrar um emprego, talvez não tão prestigioso quanto antes, mas estável. Uma careta de raiva cruzou seu rosto. Você, ele disparou. Você sempre foi assim. Fria, calculista, nunca me amou de verdade. Eu te amei mais do que tudo, Randall, eu disse baixinho. Mas amor não significa satisfazer todos os seus caprichos e pagar pelos seus erros. Às vezes, amar é dizer não. Pare de me dar sermão,
ele elevou a voz, atraindo a atenção dos transeuntes. Você é uma velha patética e solitária que vai morrer sozinha. Aquelas palavras deveriam ter doído, mas estranhamente eu me senti apenas calmo. Talvez, concordei. Mas morrerei com dignidade e com a certeza de que vivi honestamente. Agora, por favor, vá embora e não volte mais. Contornei-o e segui em direção à frente do prédio. Ele gritou algo para mim, mas não me virei. Havia uma estranha calma dentro de mim, como se a última peça do quebra-cabeça tivesse se encaixado. Eu tinha feito uma escolha em favor de mim mesma, da minha paz de espírito, da minha nova vida. Naquela noite, sentei-me na varanda por um longo tempo, observando o pôr do sol. Pensei no passado, em Harold, em Randall, o menino, em todos os anos que dediquei à minha família. Às vezes, eu me arrependia? Sim. Mas também percebi que não se pode mudar o passado. Só se pode aceitá-lo e seguir em frente. Mais 3 meses se passaram. Minha vida no Sunset Gardens ganhou um novo ritmo. Fiz amizades com os vizinhos, frequentei aulas regulares de arte e até criei um pequeno grupo de leitura de poesia. Minhas pinturas, paisagens em aquarela e naturezas mortas ficaram boas o suficiente para serem expostas no saguão do complexo, em uma pequena exposição de obras dos moradores. Não tive notícias do Randall. Às vezes, pensava nele, imaginando como sua vida tinha se tornado, se ele tinha saído do buraco financeiro. Mas esses pensamentos não me incomodavam tanto quanto antes. Tomei uma decisão e vivi com ela em paz. Certa manhã, ao verificar a correspondência, encontrei um envelope com uma letra desconhecida. Dentro havia um cartão postal com uma vista de Seattle e um breve bilhete. Mãe, me mudei para Seattle. Consegui um emprego em uma construtora, não tão prestigioso quanto antes, mas estável. Ritter não veio comigo, então terminamos. Não estou me desculpando nem pedindo dinheiro. Só queria que você soubesse que estou vivo e tentando recomeçar. Randall. Reli o bilhete várias vezes, sentindo um alívio estranho. Não alegria, nem orgulho, mas exatamente alívio. Talvez meu filho estivesse finalmente começando a crescer. Não respondi ao cartão, não por raiva ou ressentimento, mas porque senti que tudo já estava dito entre nós. Talvez um dia, se ele realmente mudasse, pudéssemos consertar o relacionamento. Mas não agora. Agora, nós dois precisávamos de tempo e espaço. A vida continuou. A cada dia, eu apreciava mais e mais minha nova liberdade, meus novos hobbies, meus novos amigos. Eu não me sentia mais um fardo ou uma pessoa a mais. Eu era Margaret Brooks, uma artista amadora, membro de um clube do livro, uma amiga, uma vizinha, uma mulher que aos 75 anos encontrou coragem para recomeçar. No meu aniversário de 76 anos, convidei alguns amigos de Sunset Gardens para um pequeno jantar no meu apartamento. Eleanor ajudou na cozinha. Arthur, um ex-músico, trouxe seu violino e tocou algumas belas músicas. Bebemos vinho, relembramos nossa juventude e rimos de piadas antigas. Depois que todos se dispersaram, fui para a varanda com uma taça de vinho. O céu noturno estava salpicado de estrelas. O ar cheirava a jasmim do jardim do vizinho. Pensei no ano passado, em todas as mudanças que aconteceram na minha vida, no celeiro no quintal do Randall, nas tentativas dele de me tirar o dinheiro, na minha decisão de ir embora e começar uma nova vida. Foi fácil? Não. Foi certo? Com certeza. Ergui meu copo para o céu estrelado como se estivesse brindando. Aos novos começos, sussurrei. A liberdade. Um brinde a uma vida que continua, não importa o que aconteça. E naquele momento, em pé na varanda do meu pequeno, mas aconchegante apartamento, cercado pelo calor de novos amigos e pela liberdade das minhas próprias decisões, percebi uma verdade simples: nunca é tarde demais para começar a viver para si mesmo. Nunca é tarde demais para se libertar de relacionamentos tóxicos, da manipulação, das expectativas dos outros. Mesmo aos 75 anos, especialmente aos 75, quando cada dia se torna especialmente precioso.